Fala, meus queridos e minhas queridas, seja bem-vindo ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Gerdalto e hoje vamos falar sobre tremores de terra recente no Brasil. Você sabia que 4 estados brasileiros tiveram tremores nos últimos 3, 4 dias? Como é que é? Vamos dar uma olhada em quais regiões, quais estados foram afetados por esses tremores de terra e, é claro, aquele convite, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever, deixar lasca o like aí que ajuda bastante e bora lá olhar que regiões do espaço geográfico brasileiro estão tendo sismos e tentar entender o que está acontecendo. Vamos dar uma mergulhada nesses terremotos que estão acontecendo no território brasileiro. Bora comigo então. Pessoal, vamos trazer aqui dados da Rede Sismográfica Brasileira e o primeiro adendo é: a rede sismográfica é composta de diferentes organismos, tá? Dentre eles, a gente vai trazer aqui o Centro de Sismologia da USP, o Observatório da UNB e também o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a partir desses dados, vamos analisar o que está acontecendo e quais são as regiões do Brasil que estão tendo tremores de terra, ou tiveram tremores de terra, melhor dizendo, nesses últimos dias. A gente começa aqui com o Centro de Sismologia da USP, trazendo os eventos do dia 23, 24 e 27 do mês de julho de 2025, tá, galera? Aí, quando a gente dá uma olhada, o de Maracás, que é o dia do dia 23, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Foi um tremor que aconteceu no último dia 23, às 16 horas e 58 minutos em UTC, tá? Onde é o tempo universal coordenado. É o lugar do início da contagem das horas, quando a gente pensa nos fusos horários do planeta. O Brasil está 3 horas atrasado em relação a esse fuso. Então, qualquer horário que a gente vê aqui tem que descontar 3 horas pelo horário oficial do Brasil. Lembrando, tá, galera, que o Brasil tem 4 fusos horários diferentes, tá? Mas vamos utilizar o fuso horário de Brasília como referência. Então, ó, esse primeiro em Maracás tem vídeo aqui no canal, 16 horas e 58 minutos, lá na Bahia, 1.9 de magnitude, sem profundidade. É um tremor raso, tá, galera? Esses que aparecem com 00 e tudo mais, foram tremores que ocorreram até 10 quilômetros de profundidade, mas não foi possível precisar com exatidão a profundidade desse tremor. O segundo tremor que a gente tem aqui, ó, dia 24 de julho de 2027, 1 hora e 45 minutos em UTC. Então, se era 1h45, início da madrugada ali, início do dia 24, lá em UTC, que está 3 horas na nossa frente, aqui no território brasileiro, ainda era dia 23, tá? Às 22 horas e 45 minutos, um tremor em Sete Lagoas com 2.6 de magnitude, inclusive um tremor em área urbana. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tremor recente. Sonora, galera, nós tivemos no Mato Grosso do Sul um tremor em Sonora no dia 24 de julho também, só que às 17 horas e 3 minutos lá em UTC, aqui 14 horas e 3 minutos da tarde, também de 2.6 de magnitude, sem profundidade, tá? Então, Mato Grosso do Sul tendo esse tremor de terra. E esse último aqui a gente ainda não trouxe no canal, é importante falar com vocês sobre ele, a gente vai mergulhar nele daqui a pouco. O tremor em Frutal, em Minas Gerais, um tremor que ocorreu no último dia 27, ou seja, no último domingo, 27 de julho de 2025, às 22 horas e 41 minutos, lá em UTC. Aqui era 19 horas e 15 minutos, 7h15 da noite aqui pra gente, tá? Aqui estão as longitudes e as latitudes desses eventos e as profundidades que foram de 0 grau, tá, galera? De 0 quilômetro, melhor dizendo. Só uma aqui que teve 1 quilômetro de profundidade que foi possível pegar, que foi de Sete Lagoas. Todas as outras vão ficar, são tremores rasos, como eu falei, mas vão ficar até 10 km de profundidade. A magnitude do evento de Frutal, 2.6. Vamos dar uma olhada no mapa aqui que mostra pra gente, o mapa da USP aqui, esses 4 eventos sísmicos que ocorreram recentemente, nos últimos dias, né, no território brasileiro. Tá aqui o de Sonora, nessa região do Mato Grosso do Sul, tá? Já próximo da divisa com o estado do Mato Grosso. É uma região sísmica muito importante, tá? É uma região onde você tem continuamente tremores de terra, tá? Professor, por que tem continuamente tremores de terra? Eu já trouxe números aqui, já fiz vídeo específico falando sobre essa cidade, as características geológicas aqui. E aí, galera, assim como Sonora, os outros municípios que vão aparecer aqui são municípios onde a gente vai ver, na verdade, o que acontece são falhas geológicas, em sua maioria, são as principais responsáveis pelos fenômenos que nós estamos vendo aqui, pelo sismo, pelos tremores de terra, terremotos. É certo falar de terremoto, de um fenômeno ali com 2.6, 1.9, 2... É certo, tá, galera? É um tremor de terra, um abalo sísmico que continuamente nós chamamos de terremoto. É isso que está acontecendo aqui nesses estados. Mato Grosso do Sul, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais, o terremoto, né, de Frutal, na divisa já com São Paulo, né? Não muito distante da região ali de Barreto, São José do Rio Preto, São João aqui da Barra, Franca, Fernandópolis. Então, essa região é a região na divisa dos dois estados onde a gente teve tremor de terra, o último tremor
que aconteceu no último dia 27. A gente vai dar uma olhada nele, tá, galera? Mas a princípio é um tremor dia 27, 22h15, 7h15 da noite, aqui pra gente, tá? 2,6 de magnitude. Daqui a pouco a gente mergulha para saber exatamente onde ele aconteceu, tá bom? Mas saindo ali, vamos falar dos outros que a gente já conversou aqui, pra gente poder depois mergulhar em Frutal. E tem um em Jacobina também que a gente vai mergulhar aí, porque tô devendo inclusive um vídeo para um inscrito que pediu aí para falar sobre as características geológicas de Jacobina, mas hoje, no tremor que aconteceu ontem, nós vamos dar uma olhada nas falhas geológicas da região, mas sem spoiler, né? Aqui, galera, em Sete Lagoas, inclusive esse tremor de Sete Lagoas, ele ocorreu dentro de uma região urbana, região bem urbanizada ali do território mineiro. Não foi o único, tá? Nos últimos dias, pelo menos 3 tremores na última semana ocorrendo ali na região de Sete Lagoas, são alívios de tensão geológica, e eu já explico porque o que eu falar para um vai servir também para os outros nesse caso. Professor, mas é só fenômenos naturais que explicam esses tremores de terra? Não tem outro fator? Não tem uma ação humana ali? Você falou de Minas Gerais. Minas Gerais tem tanta extração de minérios e tudo mais. Sim, tá, galera? Deixar claro que, apesar da grande explicação para esses tremores que acontecem no Brasil serem as falhas geológicas, as ações humanas podem desestabilizar terreno. Claro que eles vão gerar tremores menores, né? Os tremores que a gente chama de sismos artificiais, os sismos intraplaca artificiais são causados pela ação humana. Só que, nesse caso aqui, nesses casos que estamos mostrando para vocês, a princípio, não há nenhuma relação, pelo menos a princípio, de um tremor desses tremores que eu vou mostrar para vocês aqui, que tem a relação direta com a ação humana. Obviamente que indiretamente pode ter acontecido, e como eu já disse aqui, a gente vai revisar esses dados daqui a um tempo, tá, galera? Ó, esse aqui na Bahia também, um tremor que a gente teve em Maracás, na Bahia, de 1,9, tá? Então, o Centro de Sismologia da USP, que integra a rede sismográfica brasileira, juntamente com outros organismos, pegou nos últimos dias o filtro, tá, galera, do dia 23 para cá, pegou esses sismos que nós tivemos aí nos últimos 4 dias, 5 dias, tá bom? Também integra a rede brasileira, a rede sismográfica brasileira, o Observatório Sismológico da UNB. E aí o filtro também nos últimos dias, do dia 23 até o dia que eu gravo esse vídeo, dia 28, e ele também pegou esses 4 sismos, tá, galera? Ó, a gente vai aproximar aqui, ó, e vai pegar esse sismo, esse primeiro aqui é o sismo de Sonora, que tá aqui como evento 3, a tabela tá aqui embaixo, tá, ó, o evento 3, 24 de julho, as duas, aqui já tem o horário de Brasília, né, 14 horas e 3 minutos, 2 e 3, lá em UTC, onde começa a contagem das horas, 17 e 3, tá aqui latitude e longitude, e o valor aqui que pegou com 2,6, lá no Centro Sismológico da USP tinha pegado com 2,6, 0,1 ali de diferença, mas como eu disse, são números primários, né? São números iniciais que ainda serão revisados, todos de tipo natural, tá? Eventos naturais, ou seja, teoricamente sem interferência humana. Essa região aqui, galera, ó, você tá vendo ali Coxim, Rio Verde do Mato Grosso, Sonora, Rondonópolis lá em cima, Poconé, é uma região, sem dúvida nenhuma, com inúmeras falhas geológicas. Eu já explico para vocês daqui a pouco essas falhas geológicas. Aqui está o evento número 1, o último evento, né? Que foi esse evento também de 2,6, um evento ocorrido no último dia 27, às 7h15 da noite, que a gente viu agora há pouco ali no Centro de Sismologia da USP, que é o evento de Frutal. Daqui a pouco a gente mergulha nele, tá, galera? Hoje, o de Frutal e o de Jacobina, nós vamos dar uma olhada com a lupa um pouquinho maior. O de Sete Lagoas, que está aqui como evento 4, foi o último evento, que era 22h45 aqui, só que era dia 23, tá? Tá aqui 24, porque a referência é o UTC, que era 1h45 da madrugada. É um tremor de 2,7, um tremor também baixo, mas com registros de algumas pessoas terem sentido. Por quê? Porque foi numa região urbana, tá? E lá em cima, na Bahia, nós tivemos também, sendo pego esse tremor de terra, que está aqui com o evento número 2, o evento de 2,4 de magnitude, ocorrido no último dia 25. Vamos aproximar aqui, região próxima a Canudos, Uauá, essa região também é uma região onde você tem muitas falhas geológicas e algumas delas ativas, tá, galera? Falhas geológicas ativas. Ali em cima, por exemplo, Curaçá, uma cidade que de vez em quando tem sismo, inclusive se você olhar, ó, tem um rio passando ali, e a gente vai olhar daqui a pouco o terremoto de Frutal e vai observar que não foi distante de uma região onde tem rio. Rios são indicativos importantes de regiões onde você normalmente encontra falha geológica, e isso, claro, nessas regiões de falhas geológicas há uma probabilidade maior de haver esses tremores de terra, tá, galera? Então, aqui integrando também a rede sismográfica brasileira, o OBSIS da UNB, pegando esses 4 sismos que nós tivemos aqui, tá, galera? Sismo dia 24, 23, 24, 25 e 27, tá certo? Professor, terminou aí? Não foi só o centro-oeste que tremeu, o sudeste, não. Também tivemos tremores no Nordeste, além da Bahia, nós tivemos um outro tremor nos últimos dias, tá? O primeiro que eu vou trazer aqui é o do Ceará.
um terremoto no estado do Ceará, dia 24 de julho desse ano de 2025. Tá aqui, galera, a região geográfica, esse recorte geográfico da imagem ali onde a gente encontra a cidade de Uruoca. E foi essa cidade que sentiu esse tremor. Um tremor de baixa magnitude, tá ali 1,9 de magnitude, uma magnitude baixa, abaixo de 2, né? Aqui do lado a gente vê o mapa da região Nordeste, a região exatamente onde isso aconteceu. Esse município de Uruoca também integra um conjunto ali de municípios onde você tem muitas falhas geológicas. E calma, eu já vou explicar para você sobre falha geológica. Lembrando, pessoal, que o LabSIS, agora a gente está utilizando os dados do LabSIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O que é um LabSIS, professor? É o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse laboratório trabalha em conjunto, em parceria e tendo patrocínio, tendo ali o apoio de alguns organismos que integram também a rede sismográfica brasileira. Por exemplo, ele integra a rede sismográfica do Nordeste e é o principal órgão a trazer dados dos tremores de terra que acontecem no Nordeste brasileiro, tá? Então, tá ligado ao CNPq, a produção tecnológica no Brasil, a rede sismográfica, ao Serviço Brasileiro de Geologia, tem o patrocínio da Petrobras para desenvolvimento de tecnologia. Então, nós temos ali diferentes órgãos que compõem também e estão diretamente correlacionados à rede sismográfica brasileira. Esse círculo vermelho, se você não é habituado a ver vídeos aqui no canal, ele indica a magnitude, onde o evento aconteceu. E esse círculo está indicando ali para a gente que foi um evento de 1,9. O triângulo azul é a rede sismográfica, são as estações onde você tem ali os equipamentos que conseguem captar esse sismo, esse tremor, esse abalo que acaba se propagando pela placa tectônica onde nós estamos, tá? Então nós temos uma rede sismográfica ao longo do Brasil que faz essa captura desses dados. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para poder analisar dados, tratar dados que nós mesmos estamos levantando, tá? Antigamente nós tínhamos a dependência de outros organismos externos do Brasil, como o Serviço Geológico dos Estados Unidos, para poder estar fundamentando esses dados. Hoje nós temos uma rede sismográfica que tem crescido, tem desenvolvido novos equipamentos para poder estar fazendo com que esse território ele seja minimamente mapeado a partir da ótica dos tremores de terra. Dito isso, galera, ó, nessa quinta-feira, dia 24 de julho, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através de suas estações, tá? Inclusive tem duas ali na imagem, registrou um tremor de terra no município de Uruoca, no Ceará. A atividade ocorreu às 6 horas e 45 minutos lá em UTC. Lembrando que o horário oficial do Brasil, você tem 4 fusos horários diferentes. O horário oficial do Brasil está 3 horas atrasado em relação ao UTC, que é o Tempo Universal Coordenado, traduzindo para a língua brasileira, é onde começa a contagem das horas no sistema de fuso horário. Aqui era 3 horas e 46 minutos. O Ceará segue o horário de Brasília, então também era 3h46 da madrugada lá. Teve magnitude preliminar de 1,9 e até o momento dessa publicação não há relatos de moradores que sentiram ou relataram sentir o tremor, tá? Era uma região povoada, tá, galera? Mas um pequeno povoado, foi de madrugada e eu sempre falo, ó, dependendo do horário, você tem mais facilidade, inclusive, de sentir o tremor, de ouvir o tremor. Como tremores de madrugada, normalmente você não tem concorrência com outros barulhos, nem outras coisas que normalmente dificultam que a gente sinta ou ouça esses eventos, quando acontece no horário como esse, ó, 3h46 no horário de Brasília, madrugada, quando, dependendo da intensidade da localização do epicentro desse tremor, as pessoas conseguem sentir, tá, galera? Não teve até o momento registro. Inclusive, se você é dessa região e sentiu ou não sentiu, põe nos comentários aí que ajuda a gente, inclusive, a estar fazendo esse levantamento dos dados, né? Nem sempre há tempo, quando é publicado, as pessoas conseguem relatar. Normalmente, a Defesa Civil desses municípios aí onde você tem esses tremores de terra, tanto que a Defesa Civil é um dos órgãos que trabalha aqui em conjunto com o LabSIS, tá, galera, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É muito importante, não é só lá não, em todos os municípios a Defesa Civil faz um trabalho importantíssimo de prevenção. E é claro, quando o incidente acontece, é ela que vai lá também, para poder estar verificando o que se pode fazer. Você tem vários técnicos lá que estão relacionados e tem treinamento, obviamente, para poder entender e verificar o que se pode fazer, tá? Mas para a Defesa Civil ainda não foi relatado nenhum relato de moradores, né, que sentiram o tremor. O último evento que aconteceu no Ceará foi dia 18 de julho, ou seja, alguns dias atrás, um evento de magnitude 2,3 que atingiu o município de Tejuçuoca, registrado às 12h26 em UTC, 9h26 aqui na hora de Brasília. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Mas, além desse tremor aí que ocorreu dia 24, a gente não tinha trazido ele aqui ainda no canal, teve um outro tremor importante, tá, galera? O tremor na Bahia. E quem acompanha aqui sabe que a Bahia é um terreno muito propício a atividades tectônicas. Por quê, professor?
porque tem muita falha geológica. Além de grandes lineamentos de falha geológica, grandes falhas já mapeadas, inclusive de vez em quando a gente traz aqui o mapa dos 48 grandes falhas geológicas que o Brasil tem, nós temos inúmeras pequenas falhas que é quase impossível você conseguir colocar no mapa com todas as informações de todas as falhas geológicas. Mas aqui em Jacobina, e até eu estou devendo um vídeo específico sobre Jacobina, já que Jacobina é um dos municípios com maior atividade sísmica no Brasil, pelo menos recente, nós precisamos falar sobre as realidades do ponto de vista geológico de Jacobina. Jacobina, pessoal, é um município que ele está recortado sobre uma área instável do ponto de vista tectônico por estar em uma área com muitas falhas geológicas. Como assim, professor? Dentro do ponto de vista da realidade brasileira, o Brasil não está numa zona de choque, de contato de placa. Calma, gente, calma. Mas ele tem muitos terrenos onde você tem falhas geológicas que foram construídas ao longo do tempo. Essas falhas geológicas, através de processos tectônicos antigos, de movimentação da nossa placa. Nossa placa já teve um bloco único, tá, galera? Nós já tivemos, o Brasil fez parte da Pangeia, já fez parte de outros blocos que foram se movimentando e que deram origem ao nosso continente, à nossa região, ao nosso país. Esse processo é um processo de milhões de anos. E nesse processo houve um momento que grande força, grande tensão sobre as rochas que estão aqui, que acabaram fazendo com que alguns tipos de rocha específicos, que não são tão elásticos, se quebrassem, e são essas quebras que a gente chama de falha geológica. São pequenas fraturas, rupturas que nós temos dentro da placa tectônica. Lembrando que o Brasil está na placa tectônica sul-americana, centralizado nela, distante das zonas de borda onde mais acontecem terremotos, porque é na zona de borda que tem choque de placa uma com a outra, onde tem convergência, divergência, transformância, mas para a gente isso daí não é tão relevante, porque a maioria dos tremores que acontecem aqui é porque nós temos falhas geológicas. Sim, falhas geológicas, tá, galera? Porque vários lugares no Brasil, os terrenos têm porções da nossa placa tectônica que estão quebradas. É uma grande quebra? Não, são quebras mais superficiais. Mas como essas rochas elas estão sofrendo tensão contínua o tempo todo, existem forças endógenas que nesse momento estão pressionando a nossa placa, seja de maneira horizontal, seja de maneira vertical. Há uma pressão grande sobre a nossa placa tectônica, tá, galera? Sobre os terrenos no planeta, tá? E em alguns lugares você tem normalmente um alívio dessa tensão por meio de terremoto. No caso brasileiro, em lugares onde tem falha geológica, você tem uma possibilidade maior desse alívio tensional, desse alívio, dessa grande tensão que é exercida sobre essa placa tectônica. Dito isso, galera, vamos dar uma olhada no caso de Jacobina, que é semelhante, tá, ao caso que a gente vai ter lá em Frutal, só que Jacobina é pior que Frutal. Como assim, professor? Olha essa imagem que eu trouxe para vocês aí. Essa imagem que foi trazida, publicada, tá, num boletim de notícias do LabSIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ontem, domingo, dia 27 de julho, estou gravando esse vídeo dia 28 de julho, tivemos esse tremor de terra que foi registrado lá no município de Jacobina. Nessa imagem, nós temos aqui inúmeras falhas geológicas. Olha só, essas linhas vermelhas, não sei se é possível você ver na imagem, se tiver no celular, tenta dar uma aproximada aí, ó. Mas olha só, vocês estão vendo várias linhas vermelhas aqui, ó. Tô passando até o mouse sobre elas para que você possa verificar, inclusive do lado da onde aconteceu o tremor, ó. Tá vendo aqui? Essas grandes linhas, olha só, a quantidade de linhas vermelhas que nós temos aqui. Essas linhas são falhas geológicas. Sim, essas linhas são falhas geológicas. E aí, quando você olha de cima, essa imagem é uma imagem de cima do terreno, uma imagem vertical, você vê ali que esse terreno é um terreno que já tem blocos rochosos de destaque. São terrenos antigos, mas são terrenos que estão recobrindo regiões onde você tem fratura na placa tectônica, que a gente chama de falha geológica. Nessas áreas, como elas sofrem tensão, há uma probabilidade maior de você ter terremoto. Jacobina tem terremoto constante, frequente, toda semana praticamente, porque está numa região onde você tem inúmeras falhas geológicas, tá? E aqui, ó, essas falhas estão identificadas por essas linhas, pequenas linhas vermelhas que tem ali. Professor, mas lá em Jacobina também tem uma atividade mineradora. Isso ajuda? Pode auxiliar? Pode desestabilizar? Pode, dependendo do tamanho, da profundidade. Sim, ações humanas, tá, galera? Elas têm também uma participação na criação de alguns sismos, mas são sismos antropogênicos, sismos artificiais, não necessariamente nessas forças endógenas, porque essas forças endógenas, elas estão acontecendo. O nosso trabalho hoje é estudá-las, é compreendê-las, é verificar os padrões, até para a gente poder se preparar para elas, mas calma, tá? Não é para criar pânico, medo, ficar que nem louco. Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Não é isso, hein, pessoal? Opa, dá uma calma, dá uma pausa aí. Não é isso.
Mas é óbvio que a gente precisa se preparar para esses eventos, até porque a gente compreende muito pouco. Toda hora tem algum estudo, a gente traz muito aqui no canal vários artigos, notícias falando sobre novidades da ciência que às vezes colocam em xeque coisas que a gente conhece até hoje. Tem coisas que a gente ainda não sabe o porquê. A gente imagina, a ciência está desenvolvendo, está pesquisando. Recentemente, por exemplo, coloquei sobre o fato de a gente vai ter 3 dias, já teve 2, vai ter um terceiro dia agora, dia 5 de agosto, onde a rotação vai ser mais rápida do nosso planeta. Sim, o planeta vai girar mais rápido. Ah, mas é uma rapidez que é menos do que o piscar de olhos. E é verdade. É uma coisa tão rápida que assim, o piscar de olhos leva mais tempo do que ela. A gente não vai perceber, tá, galera? Interfere em relógios atômicos e tudo mais? Sim, mas para o nosso dia a dia, hoje, o impacto é nenhum. A longo prazo, pode ter impacto. Mas estudar o porquê que isso está acontecendo. Até o fato de ter tremores e tremores maiores, não estou falando desse caso de Jacobina, pode ser uma das explicações que faz com que a rotação tenha mudado de velocidade, tá, galera? Claro que o processo de rotação, que é a Terra girando em torno dela mesma, já teve ao longo do nosso processo de formação do planeta outras velocidades. Só que a gente ainda está em fase de engatinhando, tentando compreender. O que será que explica aí? Ah, professor, será que é uma energia vinda do Sol de vez em quando alguém... É a massa coronal, a ejeção de massa coronal, é uma energia do Sol, é o Sol que está atuando aqui. A gente está pensando sobre isso. Hoje, nada indica que o Sol seja responsável pelos tremores, tá, galera? E a gente vai ver, tem gente que pensa, nossa, mas tá tendo muito tremor, é o fim do mundo. Não, gente, calma, calma. Hoje a ciência, ela verifica, até no caso brasileiro, que esses tremores que acontecem já aconteceu, só que a gente não conseguia registrar. A gente registrava pouco deles, por quê? Porque no Brasil não se tinha uma preocupação nesse sentido, até por estarmos distantes das zonas onde acontecem os maiores tremores. Então, existem algumas explicações, tá? Pra gente poder hoje, que todo dia vídeo aqui no canal falando de algum tremor que tá acontecendo em algum dia. Você vê, ontem aconteceu, anteontem, dia 25 aconteceu, é quase todo dia. Às vezes pula 1, 2 dias, mas quase todo dia tem tremor em algum lugar do Brasil. São tremores de baixa magnitude, que já aconteciam antes, só que a gente não captava, a gente não tinha uma grande rede como a gente tem hoje. A rede brasileira ainda falta muita coisa? Sem dúvida nenhuma. Muitos dos tremores que acontecem menores a gente nem vai captar. Mas hoje tem um sistema que é interessante, consegue captar a maior parte desses eventos. Principalmente os acima de 1, que são mais relevantes, né? Eles acabam sendo captados. E a gente tem analisado, tem observado, tem verificado, como eu falei. Até para criar uma cultura de preparação para eventos maiores, caso em algum momento isso se torne uma realidade. O que não é hoje uma realidade, tá, galera? Mas voltando aqui para o caso de Jacobina na Bahia, é um município onde você tem inúmeros tremores de terra e isso não vai, pelo menos nada indica que vai mudar agora, tá? Então, tá aqui essa imagem que indica pra gente essas regiões de falhas. São pequenas falhas, são falhas localizadas nessa região próxima a Jacobina, em Jacobina e próxima a Jacobina. São pequenos lineamentos de falha ali, mas são eles os responsáveis pelos tremores de terra, tá, galera, que estão acontecendo nessa região. São tremores naturais, tá? Então, ó, no último domingo, dia 27 de julho, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através de suas estações sismográficas, registrou um tremor de terra aí no município de Jacobina, na Bahia. Se você é daí, inclusive, põe nos comentários aí se você sentiu o tremor, tá? A atividade ocorreu às 7h28 em UTC, 4h28 aqui, 3 horas a menos, 4h28 também lá na Bahia, tá? Que segue o horário de Brasília. Teve magnitude preliminar de 2, mas até o momento dessa publicação não há relatos de moradores que sentiram algum tremor, que relataram ter sentido, tá? O último evento na Bahia tinha sido dia 23, né? Ou seja, muito próximo ali, quando um sismo natural de magnitude 2,5 atingiu o município de Santa Luz. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse evento. Era 16 horas e 4 minutos no dia 23, quando aconteceu o último registro. Então, deixar claro, tá? Essa situação aqui é uma situação que vai continuar sendo recorrente, pelo menos por enquanto, porque a indicação que nós temos ali da quantidade de falhas e falhas que estão hoje ativas podem se desativar, porque as tensões ela acontecem em diferentes lugares da nossa placa tectônica. Hoje, você tem uma tendência a esses fenômenos continuarem acontecendo de baixa magnitude. Estamos falando de tremor de 2, que ainda nem tem relato de pessoas terem sentido, mas provavelmente vão continuar acontecendo nos próximos dias e a gente vai trazer aqui a análise desses eventos. Só para citar para vocês alguns dos eventos, a gente trouxe aqui o boletim dos últimos dias, o recorte é dia 24 de julho, então não pegou nem do dia 25, nem esse último do dia 27, mas os tremores que nós tivemos no Nordeste brasileiro. Ó. Belo Jardim, Pernambuco, Crisólita, Jacobina, na Bahia, também uma região com muitas falhas geológicas, como eu estou falando aqui, a região de falha geológica. Belo Jardim tem falha geológica, Crisólita em Minas Gerais tem falha geológica, Jaguarari tem falha geológica, Craíbas tem falha, Iramaia na Bahia, Parauapebas, que inclusive foram os maiores tremores que nós tivemos nesse mês de julho, e na verdade nos últimos 3 meses, os maiores tremores foram esses em Parauapebas de 4,2, tá, galera? Maiores do que eles só no início do ano, lá em abril, quando a gente teve também nessa região de Parauapebas, tremores de 4,3. Tejuçuoca, aqui ó, Jacobina novamente, Jaguarari,
Vera Cruz, na Bahia, Itaparica, Santa Luz. Então a gente vê ali que alguns municípios, como é o caso de Jaguarari, como é o caso de Jacobina, Parauapebas, Belo Jardim, você tem ali uma certa recorrência desses fenômenos, né? Desses tremores de terra. E Jacobina, principalmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vê que tem uma recorrência. Por que tem uma recorrência? É só ação humana? É ação humana? Nesse momento, a gente não pode afirmar. Pode afirmar com certeza que tem a ver diretamente com as falhas geológicas que você tem ali na região. E são inúmeras falhas naquela região, tá? Vamos dar uma olhada. Eu falei para vocês que a gente mergulharia nesse de Jacobina. E aí a explicação está relacionada diretamente a esse sistema de falha geológica que você viu ali, que são várias, tá, galera? E a gente tem também um tremor, um recente também, aconteceu no último dia 27, também próximo a gente aqui em Minas Gerais, né? Num outro estado onde você tem muitos tremores de terra. Tá aqui, tá, galera, o tremor de Frutal. Vamos dar uma analisada nesse tremor de Frutal. Peraí, deixa eu só voltar para a gente poder dar uma olhada no caso brasileiro. O pessoal fala, não, mas está acontecendo mais tremor do que acontecia ou coisa do tipo. E não necessariamente, tá, galera? Ó, estatísticas de tremores no Brasil. A gente vai ver aqui que tivemos 5 tremores de magnitude com mais de 1, a atividade não está acima da média. Nos últimos 30 dias, tivemos 35 tremores captados aqui pelo Vulcano Discovery, tá? É um outro organismo que faz essa captura, não consegue pegar todos, tá? Não consegue pegar todos, vai ter alguns tremores que só os centros aqui no Brasil conseguem pegar, mas do que ele pegou, 35 tremores com magnitude até 4,5, isso nos últimos 30 dias. Desses, 5 tremores tiveram magnitude acima de 4 nos últimos 30 dias, tá, galera? E aqui a gente vai ver que alguns tremores nem foram necessariamente no Brasil, mas na divisa ali do Peru com o Brasil. 4 terremotos de magnitude 3 e 4, 14 entre 2 e 3, 12 abaixo de 2 e que as pessoas normalmente nem sentem, tá? Tá aqui a distribuição desses eventos, dá para ver que alguns, ó, nem estão necessariamente dentro do território brasileiro, tá? Na divisa ali entre o Acre e o Peru, a gente vai ter alguns desses tremores, tá? Vamos, por exemplo, que esse em Loreto, ó, 60 quilômetros ao norte, é um tremor que aconteceu no Peru, mas acabou sendo, como é numa região próxima ali da divisa com o Brasil, acabou entrando aqui. Mas em si, a gente vê essa característica, a atividade sísmica não está acima do normal, tá? Nesse momento. O número de terremotos recentes, ó, tá dentro da faixa normal, tá? Não tá nem abaixo, nem acima da média. Tá dentro da característica normal que nós temos para o mês de julho, para os últimos meses aqui no Brasil, tá? Mas, olhando para esse tremor de Frutal lá em Minas Gerais, vamos ver onde ele aconteceu, vamos ver suas características, vamos dar uma olhada aí nesse tremor especificamente e nas características desse tremor, tá? Então, um terremoto leve, de magnitude 2,5, 2,6 ou 2,7, tivemos ali uma variação. Em Minas Gerais, a 8,4 quilômetros de distância, no final da tarde de domingo, do dia 27, era 7h15 da noite, tá? No horário local, horário de Brasília. A profundidade não pôde ser determinada, mas presume-se que tenha sido superficial. Por isso que eu falo para vocês, é entre 0 e 10 quilômetros, por isso que, como o Centro de Sismologia colocou 0 lá, é porque é superficial, só que não se tem certeza exatamente da profundidade. O terremoto não foi sentido, ou pelo menos não houve relatos de pessoas falando sobre ele, tá? Tá aqui esse evento, publicação desse evento, onde ele aconteceu, tá? Dito isso, vamos a mais informações sobre esse tremor de terra. Dá uma olhada em algumas informações adicionais. Tá aqui o dia, o horário, como a gente já viu, né? A localização desse evento. Vamos aos dados aqui, ó. Tá aqui os dados que a gente já falou, então não vou mergulhar muito nesses dados, mas vamos dar uma olhada no mapa dessa região, ó. Tá aqui o mapa da região, dá até pra gente ver os estados próximos, né? Os estados não, as cidades próximas, ruas, né? Dá pra ver, por exemplo, que não é muito distante de São Paulo, né? De São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Franca, próximo também de Uberaba. Então, você tem ali uma divisa de estados, né? Então, essa região de Frutal, só que a gente vai ver que nessa região de Frutal, vamos aproximar aqui para a gente ver exatamente onde o evento se deu. Vamos aproximar aqui, vocês vão poder estar vendo. Ó. Uma coisa que chama atenção, nós temos aqui um rio, tá, galera? E como eu falei para vocês, é um indicativo, tá? De zonas de falhas geológicas no território brasileiro e em qualquer lugar do planeta, tá? É comum você ter zonas de falhas próximas a rios, tá? Acompanhando, inclusive, rios no território brasileiro. Vamos aproximando aqui, ó. Logo de cima a gente consegue perceber que muito provavelmente é uma zona agropecuária, tá? Dá para ver pelo traçado dos desenhos ali que a gente tem dos terrenos, né? Ó, dá para ver. Provavelmente aqui não dá para identificar que tipo de atividade agropastoril é desenvolvida, mas muito provavelmente atividade agrícola, aqui uma plantação
ou criação de gado, mas muito provavelmente é plantação. Seja, eu não consigo saber se você é dessa região. Conta pra gente aí quais são as características econômicas aí de Frutal. Esse tremor foi justamente dentro de uma área que, o que me parece, ser uma área protegida ambientalmente, que você tem a área ao redor, você tem plantações, áreas destinadas a plantio, e aí você tem uma zona de mata, né? Normalmente, do ponto de vista legal, é aquela zona de preservação que, obviamente, tem que se proteger nessas áreas, não pode se plantar nela, tá? Acabam sendo até corredores ecológicos importantes, mas percebe-se que não foi numa zona urbana, uma zona com muitas casas, como foi, por exemplo, o de Sete Lagoas, recentemente aqui em Minas Gerais também. Então, muito provavelmente, por ocorrer numa zona mais afastada, uma região de mata, uma região agrícola, dificilmente vai ter pessoas sentindo esse tremor, tá? Também tem essa situação, tá, galera? Mas a gente vê aqui exatamente onde esse tremor aconteceu aqui no município de Frutal. E é claro, você é da região aí, dá um toque pra gente, tá? Tem as estatísticas dos tremores nessa região, né? Número médio de terremotos e tudo mais, a gente vai ver que não é nada demais. Os terremotos anteriores, inclusive, nessa região, ó, você vê, a gente já teve inúmeros tremores de terra aqui nessa região, tá, galera? Com diferentes magnitudes. Quando a gente coloca esse recorte espacial aqui próximo de Frutal, olha só quantos tremores nós tivemos aqui ao longo do tempo nessa região. Dá até para a gente ver qual foi o maior e tudo mais, mas o maior, inclusive, foi um tremor, pelo menos o registrado aqui, foi um tremor de 4,2, tá? Que teve em 2024 nessa região. Ó. Uma lista dos tremores dia 18 de junho de 4,2. Teoricamente, foi o maior tremor registrado e captado aqui pelo vulcano Discovery, tá? A gente até aproximar um pouco mais para você ver melhor a distribuição desses eventos. E esse de azul é o evento de agora, né? Mas você vê como você tem inúmeros tremores próximos ali dessa região que aconteceram ao longo do tempo. A gente passa o mouse por cima, ó, 2025, 2024, 2023, 2021, 2024, 2025 de novo, 2024, vários tremores, tá? Nessa região. Então, é uma região onde você tem ali uma probabilidade de ter tremores de terra, são tremores de baixa magnitude, e isso faz com que haja uma certa tranquilidade, mas há uma recorrência desse fenômeno acontecendo nessa região aí de Frutal. O que a gente precisa compreender, pessoal? Esses fenômenos, como a gente viu aqui em Frutal, em Jacobina, em Sonora, em Sete Lagoas, são tremores comuns no território brasileiro, tá? Acontecem frequentemente. Hoje temos mais tecnologia, a gente consegue captá-los melhor, mas eles vão continuar acontecendo. Cabe a nós entendê-los, e é por isso que eu faço aquele convite. Você quer entender esse tipo de coisa? Esse tipo de fenômeno? Você quer saber sobre as terras raras? Sobre a questão econômica brasileira e a relação com os fenômenos naturais? Sobre previsão do tempo? Sobre climatologia? Sobre vulcões? Todo dia tem conteúdo aqui falando um pouquinho sobre isso, à luz da geografia. Eu te convido a estar com a gente, né? Se você gostou, deixa um like aí, comenta aí o que você achou do vídeo, qual é a sua região, se você sentiu algum tremor, se você inclusive é de uma dessas regiões que a gente colocou aqui, deixa aí pra gente poder voltar daqui a pouco comentando sobre isso, tá?